Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada lateral esquerda do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos abrir o projeto lá no AutoCAD. Para fazer a fachada lateral esquerda, eu vou imaginar uma linha de corte passando aqui nessa região e eu observando de cima para baixo. Então, para isso, é preciso eu abrir espaço para poder construir a fachada lateral esquerda. Então, para isso, eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou começar movendo o corte DD, vou selecionar todo o corte DD, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui na quina da calçada, vamos diminuir o zoom, vou pousar o cursor aqui na quina da calçada do corte CC. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todos os cortes, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar por exemplo aqui na cumieira do corte CC, clico e vou caminhando para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Vou diminuir o zoom, vou lá para a fachada lateral direita, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada lateral direita, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir um pouco o zoom, ponto base, vou clicar aqui no meio da cumieira, clico, caminho para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar, posso dar um zoom aqui na fachada lateral direita, vou apagar essa porta que eu não vou utilizar. Delete. A porta de entrada lateral para o setor de produção se mantém, porém eu preciso desenhar essas duas portas aqui do banheiro. Então, para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar exatamente o centro da porta do banheiro feminino. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu vou utilizar a porta lateral da entrada do setor de produção como base. O problema é que essa porta ela tem 80 centímetros de largura, enquanto a porta do banheiro feminino tem apenas 70 centímetros de largura. Então vou ter que fazer uma pequena correção após eu copiar essa porta aqui do setor de produção para o banheiro. Então vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui no meio dessa aresta e arrastar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até o ponto de interseção com a linha de construção. Esse é o momento de clicar. Clico, Enter para finalizar o comando copiar, posso apagar a linha de construção. Vou lá na ribbon desenhar novamente, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar aqui no banheiro feminino o início e o fim da porta. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vou retornar lá para a fachada lateral esquerda. Como observado aqui pelos limites da linha de construção, de fato a porta está maior. Então, para poder fazer essa correção, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar as linhas centrais dessa porta. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a primeira metade da porta, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui nesse ponto e vou arrastar para a direita até o limite da linha de construção. Então, no zoom, comando mover novamente, cursor na área de desenho, vou selecionar a outra metade da porta, aqui um pouquinho de atenção, porque eu estou selecionando da direita para a esquerda, ou seja, eu estou utilizando a janela de seleção Crossing, e aí tudo que cruzar essa janela, que é uma janela verde, vai ser selecionado. Então o correto é eu selecionar da esquerda para a direita, utilizando a janela de seleção Window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Então por isso que a linha de construção não foi selecionada. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui nessa quina, e vou arrastar para a esquerda até a linha de construção. Posso diminuir o zoom, posso apagar as linhas de construção, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar essa linha e essa outra linha. Enter para finalizar o comando aparar.
preciso unir essas duas linhas. Para isso eu vou expandir a ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Vou unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vamos lá para baixo da porta. Enter, eu chamo o comando unir novamente. Eu vou unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Enter, eu chamo o comando unir novamente. E eu vou unir essa extremidade com a outra extremidade. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vamos diminuir o zoom. Vou retornar lá para a planta baixa. A porta do banheiro masculino é exatamente uma imagem em espelho da porta do banheiro feminino. Eu posso utilizar o comando espelhar e, inclusive, utilizar o meio dessa aresta com o meio da aresta de cima como linha de espelhamento. Então, vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a fachada lateral esquerda. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vamos selecionar toda a porta. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento. Eu vou clicar aqui no meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, eu vou clicar no meio da aresta de cima. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Vamos conferir o que aconteceu. Bom, um problema aqui nesse projeto é que o piso dos dois banheiros estão a 48 centímetros acima da linha de terra, enquanto que o setor de produção está a 46 centímetros acima do nível de terra. Então, por conta disso, essas duas portas deveriam estar 2 centímetros mais alto em relação à porta de entrada lateral do setor de produção. Solução: eu posso deixar o piso do banheiro como está e deslocar essas duas portas 2 centímetros para cima, ou então eu posso corrigir o piso dos banheiros, que é a solução que eu vou adotar aqui nesse projeto. Observando aqui os banheiros, eu tenho somente a linha de corte DD passando pelo banheiro. Então, vou lá no corte DD, vamos dar um zoom aqui nessa região do banheiro. Primeira providência, eu vou lá na ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar o piso e vou quebrar aqui nesse ponto. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar todos os elementos que estão aqui dentro do banheiro, inclusive o piso. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 2 centímetros, 0,02. Sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Vamos dar um zoom aqui embaixo. Repare que a cota de 1,78 m agora atualizou para 1,80 m. E essa cota que era de 0,34 atualizou para 0,32. Vou clicar aqui nessa parede. Clica no grip, joga para baixo. Clica na outra parede. Clica no grip. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Task. Preciso corrigir a hachura. Então, para isso, eu vou deletá-la. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hachura concreto. Comando hachura, padrão AR-Conc, escala 0,001. Enter. Cursor na área de desenho e aí eu vou hachurar o piso novamente. Enter para finalizar o comando hachura. Duplo clique aqui no símbolo de nível. No lugar de mais 0,48, o correto é mais 0,46. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a planta baixa, que eu preciso também fazer essa correção lá. Então, duplo clique aqui no símbolo de nível. No lugar de 48, o correto agora é mais 0,46. A mesma coisa aqui do outro lado, duplo clique, no lugar de mais 0,48, mais 0,46. E preciso corrigir também aqui o nível do peitoril. Então vamos dar um duplo clique aqui na cota de janela. A altura do peitoril, no lugar de 1,78, vai ser 1,80. Ok? A mesma coisa aqui do outro lado, duplo clique. No lugar de 1,78, o correto é 1,80. Ok? Essa correção precisa ser feita também lá no memorial. Então, vou abrir o arquivo do memorial aqui. No lugar de 1,78, eu vou escrever 1,80. Vou colocar aqui em vermelho. E o número 1,78 eu vou colocar com taxado duplo. Vou apagar aqui a linha de baixo. Vou copiar a célula de cima e colar embaixo. Posso fechar o documento do Word e salvar.
O link para o download desse documento atualizado vai estar disponível aqui no link da descrição desse vídeo. Eu agora preciso desenhar essas duas janelas. Eu vou desenhar primeiro a janela do banheiro feminino. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E eu vou clicar nos dois batentes da janela do banheiro feminino. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou diminuir o zoom. Preciso determinar a altura dessa janela em relação à calçada. Eu posso determinar essa altura indo lá no corte DD. Vou clicar aqui nessa cota de 1,80. Clica no grip, joga para baixo. ESC. Essa altura, na verdade, é de 1,98 metros. Pressiono as teclas Ctrl Z. Vou retornar lá para a fachada lateral esquerda. Comando deslocamento informa esse valor, 1,98. Enter. Clica na linha da calçada, clica para cima. Enter duas vezes. A janela tem 1 metro de altura. Vou informar esse valor. Enter. Clica na linha. Na hora que eu vou jogar para cima, eu constato que essa linha vai ficar oculta pelo beiral. Então posso pressionar ESC. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todas essas linhas, mais a linha de beiral envolvida no corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados. Ora, essa linha aqui à direita, a mesma linha à esquerda, a linha aqui embaixo, bem como a linha aqui em cima. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom aqui na janela. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu vou desenhar o perfil da janela, que é um perfil de metalon que tem 3 centímetros de espessura, informa esse valor, 0,03. Enter, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas linhas aqui à direita e as mesmas linhas à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas 3 linhas internas, Enter, correspondam à camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a planta baixa. Eu verifico que essa janela do banheiro masculino é exatamente uma imagem espelho da janela do banheiro feminino. Eu posso, inclusive, utilizar o meio dessa aresta e o meio da aresta de cima como linhas de espelhamento. Então, para isso, eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a janela do banheiro feminino, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, eu vou clicar aqui no meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, eu vou clicar aqui no meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom, vamos conferir o desenho. Aparentemente, tudo correto. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a legenda. Duplo clique na legenda. No lugar de planta 06, trata-se da planta 07. E no lugar de fachada lateral direita, é a fachada lateral esquerda. Ok? Vamos diminuir o zoom. Uma última correção. Como eu movi esses cortes, é preciso observar se alguma cota saiu do lugar. Então vamos dar uma conferida aqui no corte DD. Aparentemente tudo certo. Vamos aqui para o corte CC. Também tudo certo. Vamos aqui para o corte AA. Aqui já teve uma pequena alteração. Eu vou deletar essa cota de 0,20. Vou lá na ferramenta cota continuar. Cursor na área de desenho. E vou continuar essa cota de 1 metro. Vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar aqui em cima. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clica na cota de 0,20, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom, vou continuar conferindo. Vamos lá para o corte DD. Aparentemente tudo certo. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos centralizar o desenho na fachada lateral esquerda. Muito bem, com isso nós finalizamos a fachada lateral esquerda do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos fazer a fachada frontal. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!